Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, aqui seu professor Guilherme Lemos. Professor este que fica muito ansioso durante a semana para que nós o quê? Nos encontremos nessa troca aí semanal de conhecimentos. Para quê? Para multiplicar as tuas chances de aprovação, tá certo? Pelo menos essa é a minha função, essa é a minha missão enquanto educador, tá bom? Muito realizado, obviamente, naquilo que faço todos os dias. Galera, hoje eu vim trabalhar com vocês um tema extremamente importante. Guilherme, tu fala isso pra todos, cara. Só que esse aqui, meu patrão, com certeza eu colocaria no top 5 aí, entre os 5 temas do ano. Eu vou trabalhar com vocês um projeto de lei, sim, um projeto de lei de número 4330, que trata da regulamentação do processo de terceirização do trabalho no Brasil. Ou seja, a PL 4330 da terceirização no Brasil. Tá bom? Primeiro vocês devem, acredita, a galera aí que é internauta, fica acompanhando o YouTube, que nesse próprio repositório de dados, eu tenho vários vídeos manifesto, várias manifestações aí distribuídas pelo Brasil contra esse projeto de lei, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, existe um movimento inclusive de artistas globais, exatamente, liderados pelo ator Wagner Moura. O ator Wagner Moura, aquele mesmo, Capitão Nascimento lá do Tropa de Elite, enfim. Ele participa da produção de um vídeo, enfim, contra a PL 4330 lá, com a mãozinha para baixo, e ele discute aí junto com outros atores, Camila Pitanga, com Osmar Prado, enfim, eles fazem um vídeo manifesto contra esse projeto de lei, inclusive utilizando uma camisa do movimento aí, creio eu, criado pelos mesmos, chamado Movimento Humanos Direitos. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. E aí, esse tema, por que é tão importante? Galera, porque mexe com os meus direitos enquanto trabalhador e com certeza vai impactar a vida de todos vocês que estão me ouvindo. Por isso, mais importante até do que termos o conhecimento do que é esse projeto de lei, é nós termos a dimensão que é necessário conhecê-lo, porque irá, sem dúvida alguma, incidir sobre a prática diária de cada um, tá bom? E me preocupa muito o projeto de lei, tanto que eu me coloquei, eu opinei nas redes sociais, colocando inclusive a minha assinatura numa petição, hashtag PL 4330, não. Então eu estou aqui usando de minha liberdade dentro do canal para colocar aqui com relação a essa temática, hoje sou extremamente contra esse projeto de lei. Galera, a ideia é a seguinte, para analisarmos esse tema, eu vou ter que me utilizar da esfera do direito. Nós vamos ter que analisar essa PL 4330 dentro do direito constitucional, dentro do direito administrativo,
tá certo? Dentro do direito do trabalho e, obviamente, os impactos econômicos na esfera da economia, tá certo? Então, primeiro, vamos começar definindo o que é terceirização, tá certo? Muitas pessoas confundem terceirização com o processo de terciarização, tá certo? Primeiro, terciarização, o próprio nome já diz, está ligado ao crescimento das atividades do setor terciário, ou seja, quando há o crescimento das atividades comerciais e de serviços, eu tenho um processo chamado de terciarização. Terciarização ou hipertrofia do setor terciário, tá certo? Então você já sabe, terciarização, crescimento das atividades ligadas ao setor terciário. Lembrem-se vocês que a maior parte da nossa população economicamente ativa está empregada nesse setor, que hoje é vital para a nossa economia. Terceirização, justamente porque o projeto versa sobre ela. Galera, a terceirização nada mais é do que o processo quando uma empresa contrata outra para executar uma função que antes lhe cabia. Ou seja, terceirização é quando uma empresa repassa uma atribuição, uma responsabilidade que é dela para outra empresa e neste processo eu tenho uma relação de trabalho. Olha aí, de um lado eu tenho a empresa contratante, que é a tomadora do serviço, e do outro eu tenho a empresa contratada ou terceirizada, que é a prestadora do serviço. Tá bom? Então eu tenho uma relação de trabalho muito bem colocada aqui por nós. E aí você pergunta, Guilherme, na realidade existe uma definição mais simples? Bom, eu vou utilizar uma definição bem simples para mim, essas já são. Mas para mim a terceirização é o quê? Quando você contrata um trabalhador, mas essa contratação ela não é direta. Ou seja, faz-se necessário a presença de um intermediário. E é aí que me preocupa, galera. Porque esse intermediário, no momento da contratação, pode realizar, obviamente, medidas que visem o lucro, ou seja, que se preocupam com o custo da produção e, logicamente, uma preocupação menor em relação aos direitos desse trabalhador, gerando, inclusive, a precarização do trabalho. Então, nós precisamos avaliar isso. Galera, outra coisa que a gente tem que perceber, a própria história desse projeto de lei até seu trâmite atual. Esse projeto de lei 4330 é de um deputado chamado Sandro Mabel. Esse projeto de lei foi proposto em 2004. Ficou engavetado até 2011. Em 2011, houve uma discussão em torno do projeto. Então é óbvio, Guilherme, essa proposta de lei passou pela análise dos deputados, sindicatos patronais, sindicatos trabalhistas. Bom, galera, os trabalhadores ficaram de fora dessa discussão. Em 2011, a matéria foi discutida, mas entre os deputados e os sindicatos patronais. E em 2015, a PL 4330 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara e, obviamente, está nesse exato momento no Senado, aguardando votação, aguardando trâmite. O que me preocupa? Ora, vamos lá para o direito constitucional, tá certo? Vocês sabem que nós temos uma representatividade política que é bicameral. O projeto de lei foi aprovado pela CCJ, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e segue para o Senado. O que me preocupa, galera, na Câmara dos Deputados teve uma votação expressiva. 324 deputados votaram a favor da PL 4330. Ela segue para o Senado. O que me preocupa?
no Senado basta uma votação com maioria simples para que o projeto de lei siga adiante. E aí temos a presidente Dilma, que pode sancionar, aprovar o projeto de lei em sua totalidade, ou ela pode realizar o veto, sendo esse veto parcial, com mudanças, óbvio, no corpo do texto, ou o veto total. E aí a matéria retorna para a Câmara dos Deputados para que seja reavaliada. Então, me preocupa aí dentro da esfera do direito constitucional. Galera, e dentro da esfera administrativa, Guilherme, o que temos? Bom, pessoal, por que me preocupa a PL 4330? A terceirização hoje, ela já é praticada no Brasil. Entretanto, a gente precisa definir quais são as empresas que praticam o processo de terceirização. Galera, no Brasil, nós temos 12 milhões de trabalhadores terceirizados. 1/4 da mão de obra formal, 25% da mão de obra formal está hoje trabalhando empregada através de um regime de terceirização, tá certo? Chama a atenção que esses contratos, como nós colocamos aqui, possuem aí uma relação indireta, né? Eu tenho aí a presença da empresa contratante e contratada. Onde eu quero chegar? Galera, no Brasil, existem 3 tipos de empresas. Existem 3 tipos de empresas que atuam no mercado brasileiro. Eu tenho as empresas públicas, eu tenho as empresas chamadas de sociedades de economia mista, são aquelas que funcionam através de capital público, mas também capital privado, realizam a capitalização, e eu tenho empresas privadas. E aí vocês sabem que são uma infinidade. Então, galera, empresas públicas, a Caixa Econômica Federal, o Banco Central, a Serpro, são exemplos de empresas públicas. Empresas conhecidas como Sociedade de Economia Mista, a Petrobras, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, são empresas conhecidas como Sociedade de Economia Mista, capital público-privado. E empresas privadas, enfim, nós temos aí diferentes exemplos, tá bom? IBM, Sony, enfim, Nike, por aí vai. Empresas, inclusive, que já realizam processos que a gente conhece como terceirização da produção. Por exemplo, essas empresas que eu citei, Nike, Sony, elas se utilizam, por exemplo, da mão de obra dos tigres asiáticos, dos novos tigres asiáticos. Então já há um processo aí macro na economia mundial da terceirização da produção. Nós estamos falando de um projeto de lei que versa sobre a terceirização do trabalho, terceirização do trabalhador. E aí, galera, eu pergunto para vocês, hoje, dentro dessas empresas públicas, de economia mista e privadas, eu tenho a presença de atividades conhecidas como atividades meio e atividades fim. O que são as atividades fim? Ora, o próprio nome já diz. As atividades fim são aquelas que significam a essência daquela empresa, ou seja, é a atividade principal. É aquela atividade que define a empresa. Por exemplo, qual seria a atividade fim, galera, dentro de uma escola? Bom, o professor. O professor é a atividade fim. É aquele que está em contato direto, permanente com o cliente. Tá certo? Num banco, o bancário, o caixa, enfim, o gerente, o supervisor, são atividades fim. Essas atividades, Guilherme, podem ser terceirizadas? Não. Por quê? Porque se configura numa terceirização ilícita, uma terceirização ilegal. Hoje é vedada a terceirização de atividades fim em empresas públicas e de sociedade de economia mista. Algumas empresas privadas aí a gente verifica, em algumas empresas, para algumas profissões, a terceirização da atividade fim. Mas não esqueçam, geralmente são empresas que têm problemas seríssimos com relação à justiça do trabalho, porque é vedada a terceirização de atividade fim. E quais são as atividades meio? Ora,
São aquelas atividades conhecidas como atividades complementares. Não são atividades fim. Por exemplo, galera, sem fazer juízo de valor, não estou aqui dizendo que a atividade fim é mais importante que a atividade meio. Ambas se complementam, são extremamente importantes para o funcionamento do mercado de trabalho. O que são as atividades meio? Ora, quando você chega num banco, você observa a presença do segurança. O segurança geralmente não está com o fardamento do banco. O segurança está com o fardamento da empresa terceirizada, da empresa contratada pelo banco para realizar o serviço de segurança. Então, segurança, as atividades ligadas à limpeza, conservação de ambientes, eu chamo de atividades meio. Essas podem ser terceirizadas? Sim. Hoje, essa terceirização é considerada legal, é uma terceirização lícita. As atividades meio podem ser terceirizadas. Guilherme, então qual o problema da PL 4330? Camarada, chegamos ao primeiro objetivo desse projeto de lei. Terceirizar as atividades fim. Coloque aí. A PL 4330, o seu primeiro objetivo, ampliar as terceirizações para as atividades fim. E aí me preocupa. Imagine o professor terceirizado. Imagine o bancário terceirizado. E aí você me pergunta, mas Guilherme, onde está definido que hoje só podemos terceirizar as atividades meio? Na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Não é à toa que já existem deputados dizendo que a PL 4330 é inconstitucional. Por quê, Guilherme? Galera, olha outra preocupação que eu tenho. Nessa súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, existe um artigo de número 37, inciso 2. O que é que este artigo diz, galera? Que a investidura em cargo público só pode ocorrer a ocupação desse cargo público se esse trabalhador tiver passado por uma avaliação, por um concurso público, mediante a aprovação. Então, a investidura em cargo ou emprego público faz-se mediante a aprovação prévia em concurso público. Onde eu estou tentando dizer? Nas empresas públicas, hoje, cargos são ocupados através da realização de concursos públicos. Se a PL 4330, que regulamenta a terceirização no Brasil, galera, for aprovada, eu posso tirar o efeito desse artigo 37, o que significa dizer que as empresas públicas poderiam terceirizar suas atividades fim, que antes só poderiam ser ocupadas através da realização de um concurso público. E aí eu pergunto para vocês, Guilherme, o concurso público, apesar de ser uma avaliação, que aí não estou aqui para julgar se essa avaliação é bem feita, se não é, mas é concebido como um instrumento onde nós podemos aferir a qualidade daquele profissional. Se você extrai, se você tira o efeito de um concurso público, com certeza pode termos contratos aí com trabalhadores onde nós não temos um feedback da qualificação do mesmo. Por isso que eu falo que essa PL pode provocar o que nós chamamos de precarização do trabalho no Brasil. Isso me preocupa. Outro ponto, galera, interessante, é a questão dos contratos de trabalho desses trabalhadores terceirizados. Só para vocês terem uma ideia, existe uma pesquisa que diz que o trabalhador terceirizado, ele recebe 27% a menos do que os trabalhadores em regime de CLT, de leis trabalhistas, enfim, trabalhadores que não são terceirizados. Então, os terceirizados recebem menos. E pasmem vocês, trabalham 3 horas a mais, em média, do que os demais trabalhadores. Então, chama a atenção
Porque além da precarização do trabalho, se a justiça não acompanha bem como se dá a atuação dessas empresas terceirizadas, nós temos inclusive a ocorrência do chamado trabalho forçado ou análogo à condição de escravo. E aí eu tenho muitos trabalhadores terceirizados trabalhando em ambientes extremamente degradantes, sendo obrigados, obviamente, a trabalhar em jornadas aí exaustivas e onde você observa inclusive o cerceamento da liberdade, como a trilha da costura aí em São Paulo, tá bom? E tantas empresas terceirizadas espalhadas pelo Brasil. Galera, eu não estou aqui tentando demonizar a atuação de empresas terceirizadas. Eu sei que existem empresas terceirizadas que tratam o seu trabalhador de forma adequada, mas na maioria dos casos, predominantemente, geralmente, nós verificamos problemas gravíssimos, tá bom? E aqui eu gostaria de colocar então o segundo objetivo. Primeiro objetivo, ampliar as terceirizações para as atividades fim. Segundo objetivo, a terceirização no setor público, o que, para mim, configura-se num perigo, tá bom? Guilherme, o impacto disso na economia? Bom, galera, eu preciso trazer para vocês um exemplo prático, tá certo? Através de um exemplo bem prático, eu acho que vocês podem ter uma noção do impacto caso esse projeto de lei seja finalmente aprovado, tá certo? E colocado aí em vigor. Galera, eu queria que nós pegássemos a figura de um caixa, tá bom? O caixa executa uma atividade fim. Atualmente, qual é a lei que vigora? A súmula 331 do TST. Então, esse caixa, para ocupar esse cargo, ele vai passar por um concurso público, mediante aprovação prévia, exerce o cargo. Digamos que ele recebe um salário de R$5.000. Vocês sabem que no Brasil, você tem descontos aí da Previdência na sua folha de pagamento, além de todos os tributos que você vai pagar após o recebimento do teu tão suado salário. O que eu estou tentando dizer é que nós vamos projetar aqui um salário base, um salário aí líquido, né? Ele vai ter R$2.500 e R$2.500 ele vai pagar aí de impostos. Já que nós temos aquela máxima que 50% de tudo que nós compramos lá dentro do seu valor, nós pagamos aí enquanto impostos, essa carga tributária que nos massacra dia a dia. Bom, se a PL 4330 for aprovada, o que poderia ocorrer? Primeiro, é necessário o instrumento concurso público? Não. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal poderia contratar os seus caixas através de uma empresa terceirizada. E aí você me pergunta, Guilherme, o que pode ocorrer? Ora, essa empresa terceirizada, ela vai negociar com a Caixa. Primeiro, vai ter uma série de empresas que possuem essa mão de obra para executar a função de caixa dentro da Caixa Econômica Federal, dentro do banco, e aí elas vão disputar. E, obviamente, a Caixa, galera, vai atentar, num primeiro momento, não para a qualidade desse trabalhador, e sim para o custo médio do mesmo. Então, geralmente, ganha a empresa que oferece o caixa mais barato em termos de salário. Então, vamos partir do pressuposto de que uma empresa conseguiu vencer e ela oferece o caixa a um custo médio de R$4.000. Analisem bem, R$4.000. R$1.000, olha aí, galera, salários mais baixos que nós citamos. R$1.000 com um salário aí inferior em relação aos 5.000 que nós comentamos lá quando foi o exemplo com a atual legislação. Galera, vamos pegar esses R$4.000 e na negociação da empresa terceirizada com a Caixa, com certeza vai haver o fatiamento desse valor. De que forma? Ora, a empresa diz, olha Caixa, você vai declarar que está pagando por cada caixa
R$4.000. Mas no meu contrato de trabalho junto ao empregado, ele vai receber R$1.000 de salário. O governo vai manter sua arrecadação, vai receber R$1.000 de impostos. A Caixa Econômica Federal, dentro do contrato, vai declarar que paga R$4.000, mas vai ficar com R$1.700 em cima de cada valor. E nós, empresa terceirizada, ficaremos aí com os R$300, que é a diferença. Aí você pergunta, Guilherme, essa empresa terceirizada, esse intermediário, vai querer ficar apenas com R$300? Galera, só no estado do Ceará, um único banco tem em média 10 mil caixas. Só aí, num contrato de trabalho como esse, essa empresa terceirizada já arrecadaria R$3 milhões. E o banco movimentaria por mês em declaração 40 milhões. O que eu estou tentando te mostrar, galera, é que eu posso ter, com a aprovação dessa PL 4330, uma precarização do trabalho e acordos, ou seja, submeter trabalhadores a um regime onde os contratos foram assinados com uma negociação extremamente nebulosa, totalmente obscura. Então chama a atenção esses efeitos danosos que a PL 4330 pode trazer, tá certo? Então eu espero muito que esse tema que nós acabamos de trabalhar venham nas provas, nos concursos públicos de vocês. E o mais importante, um aluno colocou isso numa aula presencial e eu acho que muitos poderiam colocar enquanto dúvida, então eu vou tentar inclusive me antecipar. Guilherme, se eu trabalho para uma empresa terceirizada, ou seja, eu sou um trabalhador terceirizado e eu sofro um acidente de trabalho ou não recebo os meus salários, a empresa terceirizada, isso é muito comum. Quando ela sofre uma crise, o dono geralmente o quê, galera? Mete o pé, foge e obviamente acarreta na inadimplência. O trabalhador terceirizado não recebe aquilo que deveria receber. E aí, Guilherme, quem eu aciono na justiça? Eu sou amparado por quais mecanismos? Galera, atualmente a lei é clara. Atualmente, o funcionário, a partir do momento que é lesado pela empresa terceirizada, ele pode acioná-la na justiça, bem como pode acionar a empresa contratante. Ou seja, tanto a contratada quanto a contratante pode ser acionada na justiça, mas não esqueçam, a empresa contratante, ela tem uma responsabilidade chamada dentro do direito do trabalho de subsidiária, ou seja, ela tem uma responsabilidade secundária, ou seja, na ausência da empresa terceirizada, quem tem que arcar com os custos da mão de obra é a empresa contratante. E aí você me pergunta, para fechar, vamos no grande finale. Guilherme, para finalizar, com a PL 4330, continuaria dessa forma? Não. Você só poderia acionar quem num primeiro momento? A empresa terceirizada, a empresa contratada. Você não poderia acionar num primeiro momento a empresa contratante. Só após todos os bens da empresa terceirizada serem liquidados para o pagamento da mão de obra, é que a empresa contratante poderia ser acionada. E aí, galera, vocês sabem que essas causas trabalhistas, elas geralmente têm um tempo de trâmite exacerbado. Ou seja, há uma morosidade na análise dessas questões trabalhistas. Ou seja, a PL 4330, além de representar a precarização do trabalho, mais salários baixos, possivelmente a ocorrência de mais trabalho análogo à escravidão, também protege, há uma proteção às empresas contratantes. E ainda bem que nós do Humanas em Foco temos essa oportunidade semanal de debatermos esse assunto. Fica aqui a proposta para que vocês se informem ainda mais sobre o tema. Com certeza vai haver desdobramentos e nós vamos aqui, sem dúvida alguma, pontuá-los. Galera, muito satisfeito
muito feliz, muitas temáticas trabalhadas. Qualquer dúvida, podem me enviar e até a próxima, se Deus quiser. Humanas em Foco. Aprender está ficando cada vez mais divertido.